Então, mais uma vez, boa noite. Vamos iniciar nossa quarta essencial, hoje com o tema autocuidado e saúde da mulher, com a minha querida amiga Pati. Então, Pati, é com você. Obrigada aí por ter aceitado o convite. A sala é sua. Boa noite para todo mundo. Obrigada, André, por me convidar. A gente estava aqui conversando um pouquinho antes, né? E realmente a Doterra une algumas pessoas, né, com propósitos muito parecidos, e o André foi uma dessas pessoas, né? Que é um presente. E além da Doterra, né, ainda também é o orientador da minha filha, né, num grupo que a gente frequenta, e isso também é de muita gratidão, né, no meu coração. Então, eu estou muito feliz aqui, né, por esse convite de poder falar um pouquinho com vocês sobre autocuidado, né, e saúde da mulher, algo que cada vez mais a gente precisa estar atento a isso, né? E aí, eu não combinei nada com o André, mas eu vou perguntar assim: quem tiver um óleo por perto, um óleo que goste de inalar, eu gostaria que pegasse esse óleo e que a gente pudesse fazer assim 3 inalações profundas desse óleo. Vai ser bem rapidinho. Depois, no final, a gente pode até falar quem escolheu o óleo e por que escolheu. Mas agora vamos fazer só as inalações rapidinho, enquanto o pessoal ainda entra, né, e está se conectando aí. Gente, a inalação do óleo essencial é uma das formas mais profundas, né, de que o óleo alcança o nosso emocional. Então, sempre que vocês tiverem um óleo, inalem. Inalem que vocês vão perceber, assim, a diferença. Então, vamos lá, gente. Autocuidado e saúde da mulher, né? É um tema que eu tenho gostado bastante de falar, né? É um tema que a gente tem. Espera que eu vou ter que pedir para o André. André, como é que eu passo aqui? Peraí, deixa eu ver. Foi. Pronto. Ah, passou. Às vezes eu sou um pouco amarrada, viu, gente? Olha só, quem tiver dúvida pode falar ou pode escrever aqui, tá bom? Pode abrir o microfone também e falar, que é um bate-papo, né? Para a gente poder aqui estar refletindo, né? Também tirando dúvidas. E o que eu não souber responder, depois, com certeza, eu vou trazer o retorno para você. Viu? Então, a saúde feminina, né, gente, assim, durante muitos anos, a gente foi vista, né, nós mulheres, como sexo frágil, como pessoas, né, muito problemáticas. Então, a mulher tem a dor, porque ela tem um problema, ela sangra demais, ela tem um problema, né? Então, a gente sempre foi vista nesse lugar de diferente, por quê? Porque a maioria da visão, né, que tinha sobre a mulher era uma visão masculina, né? Eram homens que estudavam. Então, o homem estudando, né, o nosso corpo, o corpo da mulher, ele tinha uma visão muito da falta, da falha, né? Aquela coisa toda. Com o avançar de todos os estudos, das pesquisas, da ciência, né? O que foi acontecendo? A mulher, ela foi buscando se igualar ao homem, né? Não, eu não sou sexo frágil, eu não sou menos capaz, eu posso, eu faço, né? Eu consigo. E aí a gente, né, cada vez mais foi buscando essa igualdade, né? Fomos buscando um modelo de eficácia, né, ou modelos de eficácia, de produtividade, de competitividade. E aí eu acho que isso tudo acabou gerando para a gente, né, para nós mulheres, um peso muito grande. Que hoje, né, muitas mulheres se veem presas, né, em dar conta de tudo isso com excelência e ainda ter que estar bonita, ter um corpo bonito, porque nós, né, temos que ser perfeitas. E aí essa questão da perfeição começou, né, a atacar demais as mulheres de um modo geral, a rede social, né? Então as mulheres elas têm que ser jovens, elas têm que ser bonitas, elas têm que ser magras, né? E aí foi se criando todo um idealismo e que a mulher que consegue, né, chegar próximo disso, porque não existe perfeição, ela começa a ficar, né, até um pouco ansiosa ou um pouco temerosa, porque ela precisa continuar naquele lugar, né? Então não é apenas chegar, ela tem que permanecer. Então ela tem que ser uma boa mãe, uma boa profissional, uma boa esposa, uma boa amiga, né? Enfim, então tudo isso, né, eu acho que trouxe para a gente uma pressão muito grande, né, para nós mulheres. E com isso, eu acho que a gente precisa buscar o nosso equilíbrio, né? Quando eu trago o nosso equilíbrio, é a gente conseguir dar conta de tudo isso sem que a gente se magoe, se machuque e fique doente, né? Porque às vezes um estresse, um pensamento ruim, uma tristeza traz uma doença para a gente, né? Então, através do nosso autoconhecimento e do autocuidado, eu acho que é a forma que a gente vai buscar esse equilíbrio feminino, essa força nossa, né? E que a gente não tem que se comparar com ninguém, né? A gente tem, na verdade, nós somos seres únicos,
Só um minutinho que eu... pronto. Nós somos seres únicos e que cada uma tem o seu valor, o seu tempo. Então, é assim que eu me vejo, né? E aí, pesquisando um pouquinho, o que é o autocuidado, né? A definição, ou uma das definições, é que autocuidado é um conjunto de ações que cada pessoa exerce para cuidar de si, para melhor promoção da qualidade de vida, buscando seu bem-estar físico e emocional. Então, é isso, autocuidado. Mas como é que a gente pode fazer, né, para cuidar da gente? Como é que a gente, nessa roda viva da vida, né, que a gente tem várias coisas para fazer e várias coisas para dar conta, como é que a gente faz esse negócio, né? Como é que a gente faz isso aí funcionar? Pronto. Algumas práticas, tá, gente, de autocuidado. O autocuidado, ele é muito pessoal. Então, assim, diferente vai ser para mim, do que vai ser para o André, do que vai ser para a Celi, do que vai ser para a Vilani. Então, assim, cada pessoa vai ter a sua prioridade. Mas o mais importante é você encontrar um equilíbrio onde você consiga colocar, né, todas as suas tarefas ali daquele dia, né, e coisas que são importantes e que são, assim, vitais para a sua saúde, né, para que você coloque como uma prática de autocuidado. Porque, às vezes, né, o autocuidado fica muito assim, autocuidado é você fazer uma máscara capilar, é você, né, fazer uma massagem, é você comprar alguma coisa. E não, na verdade, autocuidado é o que engloba tudo, são todas as ações juntas, né? O sono é uma forma de autocuidado, porque a gente precisa descansar, né? A gente precisa dormir. Eu, no meu caso aqui, coloquei até beber água, viu, gente? Então, no meu caso, eu coloquei que é o sono, fazer uma atividade que eu goste, fazer a minha atividade física, cuidar das minhas emoções. Então, essa daqui são as 5 práticas, né, de autocuidado que eu elegi, tá? Eu, Paty, coloquei que são importantes para mim na roda do meu dia a dia, tá certo? Isso daí, gente, além das atividades fixas que eu faço, tá? Então, assim, dentro dessas atividades fixas, eu preciso ter um tempo que seja 30 minutos, 40 minutos para eu ir na academia ou para eu me exercitar. Eu preciso parar e fazer as minhas inalações, as minhas orações. Eu preciso beber água, né? Eu preciso ter esse compromisso comigo. Eu preciso fazer algo que eu goste, algum tipo de atividade que eu goste naquele dia, e eu preciso dormir bem, né? E aí, cada pessoa vai montar a sua roda de acordo com as suas necessidades, né? Porque aqui em casa é isso. Eu tenho um dia tão acelerado que o sono faz parte. Eu preciso dormir. Então, tem hora que eu tenho que, desliga tudo e vamos lá, né? Então, cada uma de vocês pode pegar um papel e escrever, né? E nessa folha, vocês colocarem, assim, o que é importante para vocês, o que vai trazer, né, tranquilidade, o que vai trazer saúde, o que vai trazer paz para vocês. E aí vocês dividam, né, essa folha ou essa roda e tentem organizar isso dentro da rotina de cada uma. E aí, algumas práticas simples, né, de autocuidado, uma prática de uma meditação ou de uma respiração consciente, né? Hoje em dia a gente trabalha muito também com mindfulness, que é um assunto também que eu gosto bastante, que é exatamente a gente estar presente no momento presente, né? Algo que é bem difícil também, né, na nossa rotina, em tudo que a gente tem que dar conta. Então, se a gente parar, fizer uma respiração, né, consciente, ou uma meditação, ou uma oração, enfim, né, cada um aí dentro da sua crença e do que você consiga entender, né, como parar um pouquinho, faz com que a gente dê uma pausa no nosso cérebro, né, naquele pensamento muito acelerado, que aí vai evitar a nossa sobrecarga no final do dia. Comer refeições equilibradas, então, assim, a alimentação é algo que é muito importante, cada vez mais a gente tem aprendido sobre isso, né, gente? Assim, o nosso intestino como nosso segundo cérebro, as desbioses, né, trazendo vários transtornos e incapacidades do nosso dia a dia, parasitas, enfim, né, uma série de questões que fazem mal não só, né, para o nosso intestino, mas para o nosso pensamento, para a maneira da gente viver. Então, a gente precisa cuidar do que a gente está se alimentando. A gente tem que ter essas refeições equilibradas. Principalmente nós, mulheres, né, dentro do nosso ciclo, que a gente sabe que, né, dependendo da época do mês, se a gente come mais açúcar, a gente afeta, se a gente usa mais cafeína também. Então, a gente tem que ter essa preocupação e esse cuidado, né? Definir e seguir horários para trabalho e descanso. Isso é sempre, gente. A gente tem que ter esse equilíbrio de horas de trabalho e horas de descanso. Momentos, né, de trabalho, momentos de lazer. Exercitar sempre, né? André que está aí melhor do que eu sabe disso, é vital o exercício. E a minha dica, né, que eu dou é sempre assim, procura alguma coisa que você goste de fazer, para começar,
né? Depois você vai ter que fazer o que você não gosta também, né? Mas o início, né? Procure alguma atividade prazerosa para sair da inércia, para sair daquele, né, daquele desânimo. Então, busque fazer alguma coisa de movimentar o seu corpo, né? De fazer um exercício que você goste, seja na água, seja na areia, na praia, né? Ou numa academia, enfim, da maneira que for, mas faça algum tipo de atividade. E a última é encontre um momento do dia só seu. Seja para mexer numa planta que você tenha, seja para fazer um café, uma tapioca, um lanche, mas tem que ser aquele momento só seu. Pode ser até a hora do banho, né? O autocuidado no banho, dos cremes, cabelo, essa automassagem que a gente faz, mas a gente tem que ter também esse momentinho só nosso, que é importante. Gente, o autocuidado, ele também estimula a autoestima, tá? Tratar de si mesmo com gentileza te ajuda a enxergar o outro com empatia. E isso é muito importante quando a gente está falando de cuidado, né? Principalmente quando a gente está falando de aromaterapias, de terapias, né, complementares de bem-estar. Então, a gente precisa ter isso. Se a gente não estiver bem com a gente mesma, a gente não tem como ajudar uma outra pessoa. A gente não tem, muitas vezes, né, nós mulheres, somos ali a base ou o equilíbrio de uma casa. E vocês podem perceber, o dia que a gente não está bem, a casa não fica bem. Sempre acaba tendo uma confusão aqui, outra ali. Então, se a gente é o equilíbrio, se a gente é esse ponto de apoio, esse porto seguro, a gente tem que estar bem. Porque é isso, se a gente não estiver bem, a gente não vai dar o nosso melhor. Então, assim, né, o autocuidado, ele traz, né, também e estimula essa autoestima que é tão importante. E aí a gente vai entrar na aromaterapia. Alguém tem alguma dúvida aí sobre essa primeira parte de autocuidado? Quer perguntar alguma coisa? Ou que alguém queira dar um depoimento? O Pois pessoal vamos está lá, então. meio acanhado ainda, né? Mas já É, acabaram essas perguntas aqui. Podem colocar as perguntas, tá, gente, aqui no chat, que aí eu vou passando aqui para a Paty também. maravilha, maravilha, André. Então vamos lá, né? A saúde da mulher e a aromaterapia, né? Para quem ainda não conhece, a aromaterapia ela é uma prática terapêutica e que utiliza óleos essenciais. Só que os óleos essenciais, gente, eles têm que ser 100% puros e naturais. Por quê? Porque eles têm o intuito de melhorar o bem-estar físico e emocional das pessoas. Então não adianta a gente usar um produto que seja sintético, né? Uma essência que vai fazer mal para a nossa saúde ou que não vai trazer benefício terapêutico. Então, por isso que quando a gente encontra, né, as definições da aromaterapia, ela sempre vem aliada ao 100% natural e puro. Por isso, porque a gente precisa de um produto puro para que ele seja preservado e para que ele seja terapeuticamente empregado no que a gente está buscando, né? Hoje já existem muitos artigos publicados. Se vocês colocarem na internet, né, o PubMed, que é um dos que eu mais consulto, tem se você botar ou algum assunto, né, digitar algum assunto, ou algum específico, algum óleo, vão aparecer várias pesquisas, vários estudos, e isso é muito legal, porque acaba, né, tanto embasando o nosso trabalho, como para quem está curioso e com sede de conhecer, eu acho que dá mais segurança, né, de vocês entenderem o que vocês estão utilizando, que prática é essa, né? Que terapia é essa, né? Que tanto se fala e que hoje em dia, até no Brasil, alguns médicos também já estão, né, falando e receitando, enfim. Então, é algo que realmente traz muito benefício para a gente e a gente acredita que é, sim, né, um caminho aí para uma medicina mais moderna. E vocês sabem, eu acho que o André sabe, mas vocês já sabem, por que as mulheres se interessam mais pela aromaterapia do que os homens? André sabe disso, porque ele vai nas convenções, uns Oh, pingadinhos de homem, né, André? Você oh. conta mais que nos dedos. E principalmente aqueles que estudam realmente o óleo essencial, né? Que a gente vê muito os casais, né, na do terra, principalmente, que o homem ele fica mais com aquela parte ali do negócio, né? De falar dos benefícios, às vezes, do produto, mas quem realmente utiliza, quem realmente se aprofunda ali no uso dos óleos essenciais das terapias integrativas, normalmente são as mulheres. Normalmente são as mulheres, mas tem uma explicação para isso, viu, André? A gente tem exceções, claro, né? O André é uma delas que está aí para provar. Mas as mulheres, nós mulheres, né? Nós somos muito regidas, né, pela nossa parte hormonal, que daqui a pouquinho a gente vai falar sobre isso, mas nós possuímos no nosso corpo mais receptores olfativos espalhados pelo nosso corpo. Então, a gente tem uma sensibilidade maior. Então, a aromaterapia, ela toca mais a mulher, né? Ela toca mais essa questão das emoções da mulher, por conta desses receptores olfativos. Mas é claro, gente, que isso não é uma regra, tá? Isso é a maioria, né? Assim como o André
tá aqui, dentre muitas consultoras, a gente tem um consultor. Então, é isso, né? É só mesmo uma curiosidade, das vezes a gente falar, e tem muito mais, né, mulher nesse meio do que homens, né? Mas tem essa explicação química biológica. Deixa eu passar aqui. Não. A aromaterapia, gente, no Brasil, ela é utilizada como uma terapia complementar, né? A gente tem até aí ela sendo aceita, né, pelo SUS, em alguns hospitais, maternidades, isso é muito bom, isso é muito importante, né, eu acho que para a aromaterapia. Nós ainda não somos uma classe legalizadas, assim, né, a gente ainda não tem um conselho, né, só nosso dos aromaterapeutas, mas isso é algo que também em breve teremos, tenho certeza disso. Mas em alguns países, ela já é considerada parte da medicina e ela é utilizada em hospitais mesmo como forma de medicamentos, né, como remédios. Na França, principalmente, né, porque é o berço da aromaterapia, ela é usada em hospitais. E a palavra aromaterapia, ela teve a sua origem na França, né, e ela foi criada por ele era um engenheiro químico que chamava Gattefossé, francês aí, quem fala francês me perdoe. E eu não sei se vocês sabem a história, né, do Gattefossé. Ele era um engenheiro químico e ele estava fazendo uma experiência, fazendo várias experiências, e inclusive ele estava fazendo uma experiência com a lavanda, né, a lavandula angustifolia. E ele tinha uma tina, né, dela no seu laboratório. E aí ele teve uma explosão lá no laboratório dele e ele queimou o braço inteiro. E ele, na hora, né, estava pegando fogo e tudo, ele pegou, botou o braço dele, enfiou o braço dele nessa tina de lavanda. E aí botou, aí passou, né, ficou naquela coisa e tal, e tirou. Como ele já tinha se queimado algumas vezes, ele percebeu que aquela queimadura, né, quando ele botou na lavanda, que ela ficou diferente. Aí ele continuou, opa, vou botar mais um pouco aqui meu braço, vou botar, e aí começou a fazer as suas experiências, né? E ele percebeu que a cicatrização daquela queimadura dele tinha sido algo, assim, sensacional, incrível, que ele não tinha antes. E ele começou a falar sobre isso. E ele atraiu outros pesquisadores. E dentre esses pesquisadores, o Dr. Jean Valnet, que foi, né, ele era um médico, e ele que foi que estruturou, né, a terapia dos cuidados com óleos essenciais. Ele era um médico militar e ele foi para a guerra. E na guerra chegou um momento em que eles não tinham mais medicamento para usar nos soldados e ele começou a utilizar os óleos essenciais. Então daí ele coletou muitas experiências, muitos materiais e ele foi quem realmente assim estruturou a aromaterapia, né? Então a gente tem muitos livros e relatos deles e de muitos outros que vieram, né, depois, mas é só para vocês conhecerem um pouquinho aí desse início da aromaterapia. E eu adoro essa história. E aí, né, com tudo isso, com o braço sendo curado de uma, né, de queimadura com lavanda, soldados na guerra também sendo curados aí com aromaterapia, como é que a gente pode cuidar, né, dos nossos incômodos usando a aromaterapia dentro do nosso dia a dia, né? Então, assim, primeira coisa, o primeiro passo é a gente observar o que a gente sente, né? O que está acontecendo, se é uma dor física, por que essa dor está ali, né? O que a gente acha, e fazer aquela revisão mesmo, né, na gente. Será que é alguma coisa que a gente está fazendo de errado na academia? Será que é a forma de dormir? Será que é alguma coisa que comeu? Enfim, fazer, né? A gente mesmo, né, fazer aquele check-up. Depois, uma visita clínica, claro, né? A aromaterapia, gente, ela é uma terapia complementar. Ela não substitui médico, ela não substitui nenhum tipo de exame. Isso tem que ficar muito claro, isso é muito importante, porque quando a gente trabalha com uma aromaterapia de segurança, a gente entende que a gente tem que caminhar junto com a medicina tradicional, né? Então, fazer sim visita clínica, fazer os nossos check-ups, pedir para os médicos, né? Porque quando a gente se conhece, a gente pode chegar no médico e pedir, né, algum tipo de exame, buscar escolhas mais naturais possível, né, para a nossa rotina, e buscar opções de óleos essenciais baseados nas nossas queixas, né, baseadas nas queixas que a gente apresenta, porque sempre que a gente procura, né, uma ajuda de um especialista em óleo essencial, essa pessoa, mesmo que ela ali naquele momento não saiba, né, então eu vou procurar o André, eu vou falar para ele, André, eu tô com uma dor aqui no meu cotovelo que tá muito ruim, ó, quando eu faço esse movimento dói, quando eu faço outro dói, é verdade isso, meu gente. E aí o André, ele é um especialista, ele vai lá, ele vai olhar, ele vai pesquisar, ele vai entender, né, qual é o problema, ele vai sugerir
alguns óleos, né, alguns protocolos. Então, isso é importante, a gente ter todo esse acompanhamento, né, porque aí a gente vai saber, de fato, como utilizar e a melhor forma da gente aproveitar esse presente da natureza, né, que são os óleos essenciais. E aí a gente tem que sempre acolher, gente, acolher as nossas dores, acolher os nossos incômodos, seja ele no período menstrual, seja fora do período menstrual, mas a gente precisa acolher as nossas dores. Às vezes a gente, né, não, tá aqui, que dor de cabeça, tá com um remédio para dentro, bota um Dorflex, faz não sei o quê, faz... E não, gente, a gente precisa, assim, parar, ouvir, acolher essa dor, né, e entender o que está acontecendo. Os óleos florais, eles têm relação com o nosso ciclo feminino, o nosso ciclo hormonal. Daqui a pouquinho a gente vai ver um pouco sobre isso também. Os óleos cítricos, eles são ótimas opções e ótimos aliados para a nossa saúde emocional, né? O laranja aí, que ajuda a promover a nossa tranquilidade, a baixar o nosso nível de cortisol, o bergamota, o tangerina, né? E por aí vai. E existem várias formas de usar os óleos essenciais. Então, gente, isso também é muito importante. Não existe uma só forma. Não existe só o uso tópico, não existe só a ingestão e não existe só o aromático. E mesmo no aromático, a gente tem o colar, a gente tem difusor, a gente tem spray, a gente tem inalador nasal. Então, a gente tem assim, uma gama de opções de uso. E a gente vai utilizar o que couber melhor para a gente, né? O que melhor a gente conseguir realizar dentro da nossa rotina e que seja algo prazeroso, né? Porque a aromaterapia é para ela ser gostosa, não é para ela ser nada estressante, não é para a gente ficar, ai meu Deus, como é que eu vou fazer todos esses protocolos? Não, não é nada disso, é algo prazeroso, né? Que a gente precisa incluir no nosso dia a dia com muita leveza, com muito amor e muito carinho. E sempre, né, oferecer essas variadas possibilidades, né, para a gente mesmo. Por exemplo, eu adoro escaldapé. Eu quase nunca consigo fazer, né, na rotina, mas é uma coisa que eu adoro. Então, eu sempre ofereço. Mas você diz, não, detesto escaldapé. Não tem problema, a gente pode fazer de outro jeito, né? O importante é fazer. E aí a gente escolheu hoje, tá, para falar, porque a gente sabe que saúde feminina, né, é um tema também muito abrangente. A gente podia ficar aqui a noite toda falando, porque, né, tem muitos assuntos. Mas eu selecionei 3 junto com o André, falei para ele que são as minhas maiores demandas, né, das minhas pacientes, o que eu tenho recebido mais, né, nas consultas clínicas, que uma é a síndrome pré-menstrual, que muitas mulheres, assim, cada vez mais aquilo que a gente estava falando no início, né? Com esse mundo louco, com essa pressão incrível em cima da gente, muitas mulheres estão sofrendo cada vez mais, né? Então, gente, o que é a síndrome pré-menstrual? Ela aparece depois da ovulação, tá? Entre 5 a 10 dias depois do início do ciclo. Ela se agrava do 6º antes, tá, gente? Quem faz, né, direitinho a sua observação do ciclo menstrual, quem ainda não faz, é importante fazer. Mas quem já faz, né, tem vários aplicativos hoje em dia que fazem, que eles já te avisam. Então, já começa a ficar percebendo. Quando você perceber que está ficando alterada, ou que está ficando irritadiça, ou com algum tipo de dor, desconforto, vai lá na tabela lá do teu ciclo menstrual para ver por onde anda a tua menstruação, se ela está perto de vir, como é que ela está. Porque aí a gente vai conseguindo entender os sinais do nosso corpo. Tá? E aí ela se agrava, né, nesses 6 dias antes da menstruação descer, e geralmente é isso, ela vai interferir no trabalho, nas atividades sociais, nos relacionamentos, enfim, né, tem mulheres que têm mais sintomas e tem mulheres que têm menos sintomas, tá? Mas se você olhar essa lista aqui, que eu vou falar bem rapidinho, mas se você olhar essa lista e você tiver 5 desses sintomas em pelo menos 2 ciclos menstruais, tá? Vocês vão contar o primeiro ciclo. Marcou, checa lá, quantos foi. No segundo. Se vocês tiverem mais de 5, vocês, né, estão sofrendo da síndrome pré-menstrual. E aí, gente, tem várias formas da gente poder ajudar a suavizar isso, tá? Isso aqui é o mais importante. Então, se tiver fadiga, dificuldade de concentração, irritabilidade, oscilação emocional, mastalgia, cefaleia, vertigem, náusea, insônia, dor pélvica ou dor na lombar, piora da pele, sabe? Fica com aquela pele que começa a aparecer um monte de acne, de 7 a 10 dias antes da menstruação, né? Se tiver algum tipo de inchaço, né? Se sente mais inchada ou se sente mais empachada também. Se tiver uma predisposição genética, né? Então, assim, minha mãe, minha avó, elas sofrem já muito, né? Com essa tensão pré-menstrual, isso também pode ser, né? Um agravante. E a deficiência de serotonina. Então, assim, se vocês perceberem 5, né, ou mais desses sintomas, em 2 meses dessa autoobservação, provavelmente, né, vocês estão sofrendo dessa síndrome pré-menstrual.
E aí, gente, assim, existem vários óleos, existem vários protocolos que a gente pode usar, que a gente pode fazer, né? Quem tiver aqui como convidado, depois pode procurar o André, ou pode me procurar, né? Ou procurar o seu consultor de bem-estar, uma pessoa que já faça uso dos óleos, né? Que já tenha um consultor, para que essa pessoa possa te ajudar, gente, porque tem muitas formas da gente melhorar essa condição, tá? Essa condição e a gente poder ter, assim, uma vida realmente de qualidade. Peraí, que eu acho que eu voltei, eu fui para o outro lado. Deixa eu ver mais um aqui. E aí eu trouxe aqui para vocês, tá compartilhando direitinho, André? Tá ok, sim. Pronto. Aí eu trouxe aqui para vocês, né, um PubMed, né, que esse é o que eu falei para vocês, que é o PubMed, é um site que ele é aberto na internet, todo mundo pode ir lá consultar, tá? Você pode consultar sobre um óleo, você pode consultar sobre algum tipo de dor, né, alguma questão, algum incômodo que você tenha, pode ir lá e pesquisar. Então, esse, tá, foi um estudo, né, e um ensaio que era uma avaliação de que aliviava a dor, né, nesse período menstrual. Então, era uma massagem feita com 3 óleos, esse ensaio foi feito dentro de um hospital, numa parte ambulatorial, e foram usados 3 óleos, né? O lavanda, o salve-esclareia e o manjerona, tá certo? Foram usados de forma tópica, né, diluído a 3%, e fazendo uma massagem na parte inferior da barriga, né, naquilo que a gente chama do pé da barriga. Então, feita essa massagem diariamente, as mulheres perceberam que as dores melhoravam. Então, esse foi um resultado positivo, né, do auxílio dos óleos essenciais. Ela foi realmente, né, significativa, essa dor, essa melhora. E aí, gente, esses óleos utilizados, né, são óleos que são analgésicos e por isso também tiraram esse incômodo, né, da dor. É importante também a gente lembrar que tem um outro estudo que eu não trouxe aqui, mas que fala da inalação da lavanda, que acalmava também, né, algumas mulheres. Isso a gente está falando, tá, gente, dessa cólica primária, né, dessa cólica que não é aquela que é da endometriose, né, que aí já é uma cólica, uma dor mais forte, mas que também tem alguns protocolos também para esse tipo, né, que a gente fala que é a dismenorreia secundária, mas essa é a primária, tá? Essa que a gente está falando é aquela mais simples mesmo, né? Aquela cólica, vamos dizer assim, mais corriqueira, né? E aí, mas eu não tenho óleo de manjerona, o que a gente pode usar no lugar? A gente pode olhar, né, quais são os constituintes maiores dos óleos e a gente pode usar, né, óleos que sejam ricos em linalol, em beta-cariofileno, em acetato de linalila. Então, são óleos que atenuam as dores, são analgésicos. O segundo tema, né, que a gente selecionou é falando um pouquinho sobre a libido, né, que é algo que hoje em dia as pessoas já estão conversando mais, já estão falando mais, e que é muito bom a gente saber disso, né? Porque imagina alguns anos atrás, as pessoas, né, que sofriam, principalmente as mulheres que sofriam caladas, né, sobre isso. E a libido nada mais é do que o desejo sexual, né? E não ter libido todos os dias, gente, é normal, viu? Para quem acha que não é normal, ou para quem acha que está um pouco desanimado, eu acho que eu estou com um problema. Não, gente, isso é natural. A libido, ela envolve vários fatores, físicos, emocionais, comportamentais e circunstanciais. Ela varia de acordo com as fases da nossa vida, né? E ela pode, não só o homem, né? É porque a gente tem aquela coisa do preconceito, né? Muito forte, mas homens também podem ter a libido diminuída. Com estresse de trabalho, de corre-corre do dia a dia, da sua rotina, né? E não por isso, né, é mais masculino ou menos masculino, né? E a mulher do mesmo jeito, né? Então, assim, muitas mulheres têm um pouco de vergonha, né, de falar, elas sempre chegam com uma outra queixa. E aí, essa queixa da libido, ela vem bem depois, assim, eu acho que quando elas se sentem, né, mais acolhidas, quando elas se sentem mais próximas, aí vem essa questão mesmo da libido, né? Mas é isso, assim, imagina, uma família que você tem 2 crianças e corre o dia inteiro e acorda às 5 da manhã, quando chega às 8 da noite, aquela pessoa tá cansada, ela quer deitar e dormir. Ela não quer fazer mais nada além disso. Ela tem um problema? Não. A gente precisa entender a necessidade também do nosso corpo, né? E não problematizar tudo, né? E não colocar tudo como se fosse uma doença. Não, vamos olhar o contexto, né, de vida de cada uma dessas pessoas. Então, assim, existe o desejo espontâneo, né? Que ele não é presente todos os dias e que ele é mais comum em nós, mulheres, no período fértil, né, das mulheres. Nesse período a gente está
realmente, né, desejando, a gente está, né, naquele momento, até de uma procura mesmo, assim, né, do parceiro, do marido, do namorado. Isso para quem não utiliza remédio, tá, gente? Porque quem utiliza algum tipo de bloqueio hormonal, aí essa pessoa não sente, né? Mas aquela pessoa que não faz, né, nenhum tipo de uso de bloqueio hormonal, ela percebe os ciclos no seu corpo e aí ela vai ter esse desejo espontâneo. E existe o desejo responsivo. O que é o desejo responsivo, gente? É aquele desejo que é estimulado, né? Que é geralmente a libido, né, mais frequente, né? É quando a gente recebe uma massagem, ou um carinho, ou quando a gente, né, coloca um óleo essencial no difusor, ou quando a gente inala. Quer dizer, quando a gente provoca, né, cria o clima para que a gente tenha realmente esse desejo aflorado. E aí, o que aumenta a libido? Ó, aumenta a libido a dopamina, a testosterona. Por isso que os homens têm, né, mais libido do que a mulher, porque o homem tem muito mais testosterona, né, do que a gente. O estrogênio e a ocitocina. Então, são esses hormônios que aumentam a nossa libido. E o que vão diminuir a libido? A intoxicação, né, com depressores do sistema nervoso central, como o álcool, dependendo de algum tipo de droga, e a disfunção sexual induzida por medicamentos, né, principalmente os antidepressivos, porque eles atuam na recaptação da serotonina, então isso acaba, né, diminuindo essa libido. E aí eu trouxe também aqui um ensaio, né, para vocês observarem, também aí do PubMed, né, os efeitos do óleo essencial na concentração salivar de ocitocina, né, em mulheres na pós-menopausa. Então, olha aí, pessoal, quem acha, né, que, ai, não, eu tô assim, ai, não, muito ruim, eu não quero, aí já fica logo assim, ai, deixa eu dormir, eu vou fugir do meu marido, né, quando já tá lá na pós-menopausa. Mas não, ó, tem jeito da gente cuidar disso de uma forma saudável, né? E aí, o resultado, né, eles mostraram que a concentração de ocitocina salivar aumenta significativa após a exposição ao alfazema, ao neroli, ao jasmim, camomila romana, a sálvia e o sândalo indiano. E a ocitocina, ela é liberada durante a relação sexual. Então, quer dizer, são óleos essenciais que você, ao inalar, você percebe, né, e você sente esse prazer. Então, algo que também auxilia aí nessa saúde da nossa libido. Algumas estratégias, né, em apoio a essa diminuição da libido. Espera aí que eu pulei aqui. Ixi. Então, atividade física, olha aí, André, em primeiro lugar, porque, gente, quando a gente faz atividade física, a gente aumenta a nossa testosterona. Então, é importante para a mulher fazer atividade física. Uma avaliação médica, né, para a gente poder perceber, e nessa avaliação médica a gente pedir um exame com os nossos marcadores hormonais, isso é sempre importante, a gente tem que estar sempre vendo, né, os nossos hormônios, para a gente saber se está tudo bem, para ver se não tem uma disfunção na tireoide, para ver se tem alguma outra disfunção hormonal, então é sempre importante essa avaliação médica. E aí a gente precisa ter, né, o manejo do estresse, tentar reduzir o nosso cortisol para poder otimizar a nossa serotonina, e aí na via inalatória, o lavanda é maravilhoso, salve esclareia, o ilang-ilang, o petigram, e eu acrescentaria também o Wild Orange, que é o laranja, que é maravilhoso, laranja amarga, muito bom também para reduzir o cortisol. Reduzir o café. E para o nosso apoio hormonal, a gente pode utilizar a salve esclareia, né, que ela vai equilibrar a nossa parte hormonal, a nossa parte de testosterona. O funcho, que ele vai trabalhar com o estrogênio, então também é muito bom. Eu tenho, André, receitado muito, assim, indicado muito o Clarissage para essas questões, assim, eu tenho tido ótimas respostas e resultados com ele, inclusive para diminuir questão de fogacho, diminuir desconforto, da própria até secura vaginal mesmo, né? Então, Vai que ele já está pronto ali para uso, né? Já... e ele está pronto para uso, exatamente. Porque, assim, né, a gente indica, tem várias formulações, mas para quem já tem vários óleos, mas quem não tem, né, aqueles óleos todos, como é que faz? Aí pronto, aí já tem um pronto, que é ótimo. O Whisper também é muito bom, mas eu tenho indicado bastante o Claricalme. E aí, gente, a gente pode, né, para a gente otimizar a nossa dopamina e para ter um efeito estimulante, a gente pode usar o cedro do Atlas, o olíbano, o alecrim e o hortelã-pimenta, tá? Como é que a gente vai utilizar esses óleos para ajudar a gente? Inalação direta
intermitente durante o dia. Eu achei essa dica muito legal. A gente tem que cheirar o perfume do parceiro. Olha aí que interessante. Pega lá de vez em Toma, quando, vai lá no não dia. conhecia, não. Também não, André, eu amei essa dica. Essa dica foi ela é uma médica obstetra que trabalha, ela é do Sul, mas ela mora em Salvador e ela dá essa aula. Muito interessante. Não é legal, gente? Você pegar o cheiro, né, o perfume do marido e, ó, de vez em quando vai lá ao longo do dia e fica cheirando e ficar inalando aquele aroma. Os cuidados, né, da estética, da nossa estética, a gente precisa se sentir bem, se sentir bonita, né? Enfim, cuidar mesmo da gente. O difusor, né, para criar aquele clima romântico. Eu adoro o Ylang Ylang, então é algo que eu gosto muito de usar no difusor, mas aí vai de cada gosto, né? A gente pode escolher um desses óleos ali em cima, o salve claret, o petit grain, o próprio peppermint, algo com canela também para o difusor, é bem gostoso. E uma automassagem, né? O toque por si só, gente, ele já também faz com que a gente produza ocitocina. Então, mesmo que a gente faça uma massagem na gente, ou que a gente faça uma massagem, né, no nosso companheiro, e ele faça na gente também, isso também já vai ajudar bastante. Essa massagem, ela pode ser com salve-clareia, funcho, Ylang Ylang, pode ser ao longo do corpo, pode ser na parte do abdômen, e também você pode fazer uma massagem na região pélvica. Aí você vai fazer essa mesma diluição, é uma diluição de 1%, 1,5%, tá, gente, que a gente vai usar. E aí a gente pode usar também o gerânio, eu gosto bastante de indicar o gerânio, ou a salve-clareia, o funcho ou o Ylang Ylang, são óleos que ativam e trabalham bem essa questão, né, dos hormônios. E também eles vão ajudar a gente em algo que agora a gente vai falar, que é um pouco da secura vaginal, tá? E a gente vai entrar no nosso terceiro tema, que é o climatério, né? Eu acho que o climatério também é outro que bom que a gente cada vez mais tem conversado sobre ele e que as mulheres não estão mais sofrendo sozinhas, né? Porque eu acho que há um tempo atrás muitas mulheres nem sabiam que estavam passando pelo climatério e sofriam sozinhas, né? Com vários desses sintomas. Então, gente, o que é o climatério? O climatério é o período de transição em que a mulher passa da parte reprodutiva, né? Da parte em que a gente tem a nossa ovulação, a nossa menstruação, para a fase da pós-menopausa, né? Dessa forma, a menopausa, que é a última menstruação, ela acontece durante o climatério, né? E aí, o que a gente precisa buscar? É a nossa homeostase hormonal. Isso é o principal. Porque se a gente tiver com os nossos hormônios equilibrados, a gente vai conseguir estar com o nosso emocional mais equilibrado e com o nosso físico também mais equilibrado, né? E aí eu trouxe para vocês uma frase que eu achei tão bonitinha, que é: aprendi com Machado de Assis que há mulheres que têm 2 primaveras e florescem na segunda ainda mais belas do que na primeira. E aí esse é um recado, né, para as mulheres que estão vivendo esse período, que é um período tão importante, mas que ao mesmo tempo algumas mulheres, né, e eu acho que a maioria delas, né, a gente começa a achar que, né, a vida acabou, a gente não presta mais para nada, né, e aí a gente começa a ter aqueles sentimentos que não são muito legais, né, tudo começa a cair, né, as rugas começam a aparecer, e é muito pelo contrário, né, eu acho que a gente cada vez mais adquire a sabedoria, né, então com o passar do tempo, e eu acho que o climatério é essa transformação mesmo, sabe? Ela é dolorosa para quem vive, né? Quem já está nela, ela é dolorosa, ela tem muitos sintomas, por isso que é importante sim a gente procurar ajuda, a gente conversar, né, com terapeutas, com médicos, mas a gente a gente saber que não é uma luta solitária, né? E a gente pode cada vez mais melhorar esses sintomas, né? Então, a perimenopausa, né? O climatério ele se divide em 3 partes, tá, gente? Que é a perimenopausa, a menopausa e a pós-menopausa. Na perimenopausa, né, e o climatério ele dura mais ou menos, gente, uns 10 anos, tá? A gente começa a sentir com 42, 43, né? Varia muito de mulher para mulher, mas geralmente é isso. Com 43, você já começa com uns sintomas mais marcantes, né? E aí até os 50, 50 e pouco, quando de fato acontece, né, a última menstruação. Então, na perimenopausa, a gente começa a ter uma queda gradual dos hormônios. Então, a gente começa a perceber algumas coisas diferentes no nosso corpo, né? Como, por exemplo, eu sempre fui muito friorenta, muito friorenta. E hoje em dia, assim, eu tenho um calor, assim, uma coisa que, né, que vem de dentro. E aí a gente sabe, né, que quando a gente tem o estrogênio desregulado, a progesterona desregulada, a gente tem
esses calores, né? As mudanças biológicas, a gente começa a perceber o nosso corpo, a nossa pele começa a ficar mais ressecada, né? Os nossos lábios também ficam mais ressecados. O ciclo menstrual irregular, né? Então, aquela pessoa que era bem reloginho, ela começa a sentir falhas, ela começa a perceber, né, que ela não está mais menstruando de 27 em 27 dias, ou de 28 em 28 dias, esse ciclo começa ou às vezes ele fica muito longo, ou às vezes ele fica mais curtinho, né? Você pode também ficar mais dias menstruada, ou menos dias, né? O fluxo sanguíneo também fica diferente, enfim, tem toda uma diferença, né? Os fogachos, que são esses calores, né? Que algumas mulheres sentem mais do que outras, e para esse fogacho, gente, o Claricalme realmente tem sido, assim, maravilhoso, porque ele realmente ele equilibra, ele dá esse equilíbrio e traz essa tranquilidade aí nesse calorão, que geralmente acontece de madrugada, né? Junto com ele vem uma insônia, né? Alteração de humor, alteração de sono, diminuição de libido. Então, assim, esses são alguns, tá, gente? Algumas pessoas podem ter outros, ou tem gente que tem um desses e não tem os outros, enfim, isso é muito pessoal, né? Aqui a gente está trazendo o que é para a maioria, tá? Mas cada pessoa é uma pessoa. Na menopausa, né, os ovários começam a produzir pouco estrogênio, e aí nenhum óvulo costuma ser liberado, né? É claro que a gente tem a menopausa fisiológica, né, que é da idade, da genética, tem tudo. Então, assim, se a minha mãe entrou na menopausa muito jovem, provavelmente eu vou entrar na menopausa muito jovem, né? Mas também tem mulheres que a gente sabe que passam por cirurgias e acabam, né, precisando retirar, né, ovários e útero, e aí passam a também, né, não menstruar mais, né? Ou alguma coisa relacionada também a medicamentos, enfim, né? A gente tem várias causas. E aí é isso, a menopausa é a última menstruação. Então, para você dizer que eu estou na menopausa, é assim, você tem que contar 12 meses, tá? Se você tá assim, eu menstruei em janeiro e agora eu vou menstruar agora e menstruei em agosto, você ainda não tá na menopausa, você tá na perimenopausa. Menopausa é 1 ano. Aí, se você ficar 1 ano sem menstruar, tem que ir marcando, né, direitinho. Ficou 1 ano sem menstruar, aí sim você se considera na menopausa, e aí você vai para o pós-menopausa, né? E aí, nessa pós-menopausa, a gente vai ter um ressecamento vaginal maior, né? Uma alteração metabólica, né? As alterações metabólicas são mais acentuadas, né? Muitas mulheres reclamam de uma gordura abdominal maior, né? Muitas mulheres que às vezes não comiam muito doce começam a comer mais doces, sentem mais a necessidade, né, de comer doce. A osteoporose também é algo que aparece muito forte nessa fase, né? Por isso que a gente fala que é importante fazer, né, os acompanhamentos com médicos e as possíveis, né, e necessárias suplementações, por conta, né, da gente não ter nenhum tipo de problema. Risco de doenças cardiovasculares, né, ou de algum tipo de câncer. Então, é nessa fase, né, nessa fase de pós-menopausa, que essas coisas podem aparecer, né? Por isso que é bom a gente entender que a gente está no climatério e já tratar desde quando a gente está aqui, ó, na perimenopausa, né? Porque se a gente vai atenuando devagarinho, se a gente vai equilibrando os nossos hormônios, a nossa pós-menopausa vai ser muito melhor e a nossa qualidade de vida também vai ser muito melhor. Gente, acho que eu tô voltando tudo, peraí. Vixe, Aí André, tá voltando, tá voltando. eu tô voltando tudo, peraí. Agora acho que vai. Botar a setinha do teu lado direito, né? Para poder passar. Agora que eu vi que eu tô... Ô, gente, tô fazendo uma bagunça aqui. Ainda bem que o André vai cortar essas bagunças. Peraí. Vamos chegar lá, gente. Clima até agora, vamos chegamos. Aê, chegamos. Desculpa, tá, gente? Então, há algumas estratégias, né, para a gente cuidar desse período do climatério através da aromaterapia. Então, assim, nessa fase, o que eu sempre indico, falo e converso é muito mais a gente voltar para um cuidado com a gente mesmo, né? Então, assim, pensar em produtos que a gente possa fazer a partir dos óleos essenciais. Então, assim, um cuidado com o rosto, a gente produzir um hidrolato com gerânio, com óleo de jojoba, fazer uma máscara de argila, com algum desses óleos também. Principalmente, eu gosto muito, nesse período, né, que é um período que a mulher já está com a pele mais seca, de indicar gerânio, lavanda e ylang-ylang, né, que são óleos que são muito hidratantes. Cuidar do nosso cabelo também. É uma queixa que a gente recebe muito também, que as mulheres começam a ter queda capilar, né?
E aí algumas delas começam a ter quedas muito acentuadas, e aí começa a ter até algumas entradas, né? E esse também é um medo da mulher, né? De ficar careca e tudo mais. Então, a gente pode preparar um spray feito com alecrim, né? A gente tem aí uma receita super bacana que a gente sempre compartilha, que uma consultora nossa, da nossa equipe, ela sempre posta assim, o cabelo dela como ela era e depois de 6 meses como é que ele ficou, né? Então, a gente usa alecrim, cedro, ylang-ylang, hortelã-pimenta, enfim, são uns 5 óleos, gerânio, que a gente coloca nesse spray e passa diariamente no cabelo, né, para ajudar. E além da gente estar ajudando, né, num aspecto físico, a gente está cuidando do nosso emocional, porque também quando a gente inala esses óleos, a gente tem o benefício, né, emocional, aquilo que vai direto para o nosso sistema límbico, que vai acalmar a gente, que vai lembranças prazerosas, né? Que vai trazer aquela mensagem de, olha, tá tudo bem, vai dar tudo certo. O cuidado com o corpo, a gente sempre indica também um óleo bifásico, feito em casa, feito por nós mesmas, que é muito bom. Eu gosto de usar, como falei, o gerânio. Fazer uma automassagem, um escaldapé, né? O suporte inalatório é, assim, primordial. A gente sempre tem que estar ou com um vidrinho do óleo ou com um bastãozinho inalador, sempre na bolsa, isso é importante. Fazer um borrifador para refrescar. Eu gosto muito de fazer com o hortelã-pimenta. Eu acho que ele dá aquela refrescância, né? Então, eu gosto bastante de usar ele. Faço com álcool de cereais, porque aí ele fica mais fresquinho ainda, né? Mas quem não tiver álcool de cereais pode fazer com água mesmo, bota só um pouquinho de óleo de coco ali, ou de algum óleo de semente de uva, ou qualquer outro óleo que você tem em casa. Mas esse borrifador, ele é bem refrescante. Você pode fazer também os borrifadores para ambiente, né? Conforme as questões de humor, né? Aí você pode fazer com laranja, você pode fazer com rosa, com salve-esclareia, com gerânio, enfim, né? Com a necessidade que você tiver no momento. E também a gente pode fazer, né? Aqui tem uma receitinha que é o hidrolato de lavanda com hortelã-pimenta, né? Para esse refresco. Então, gente, assim, são apenas algumas estratégias, tá? Essas aqui são bem pouquinhas, eu trouxe só algumas. Mas se alguma de vocês, né? Acabar aqui a aula, precisar de alguma ajuda, pode procurar a gente, pode procurar o André, que tenho certeza que a gente vai dar esse apoio para vocês. Aqui eu trouxe só alguns óleos, tá? Que eu gosto de utilizar, né? Então, eu gosto do gerânio, porque ele traz um equilíbrio hormonal. Ele é... Desculpa, gente, a garganta ficou seca. Ele é hemostático, ele ajuda a regular a questão também menstrual, né, de sangue e tudo, então eu gosto bastante dele. Além dele hidratar muito a pele, né, a pele mais madura. O Whisper, o Whisper para mim é o meu perfume, né? O Whisper, ele traz um empoderamento, ele traz assim uma coragem, uma força, algo que assim, naquele dia que eu tô assim muito para baixo, eu já passo o Whisper e eu me sinto a pessoa mais linda e poderosa do mundo. E ele também ajuda no climatério e ele também ajuda nas questões de fertilidade, tá? O Whisper. O Citrus Bliss, que é também um mix muito agradável, que ele mistura o cítrico com baunilha. Então, ele tem aquele ar energizante, mas, ao mesmo tempo, ele também é calmante. E ele auxilia no tratamento de transtornos alimentares. É um óleo bem, bem poderoso também. O jasmim, que vai trabalhar a questão mesmo, né, da fertilidade e também de depressão, ele é muito usado em depressão pós-parto, excelente. Eu sou apaixonada, eu sei que é um aroma bem mais floral, né? Não é todo mundo que gosta, mas eu sou apaixonada pelo jasmim. Eu também é um dos que eu uso como perfume. O Claricalme, que a gente falou, né? Muito utilizado para questão mesmo de TPM e alterações de humor, e esses fogachos. O Salubelle, que aí ele é algo mais assim para manchas, para cicatrizes, para rugas, para aquelas mulheres, né, que estão sentindo que a pele tá ficando aquela pelezinha mais murchinha, mais caída, e que isso afeta, né, a sua autoestima. O Salubelle é um excelente mix que vai trabalhar com isso, e assim, ele é muito concentrado, então você pode dividir o Salubelle em 3, né, que você ainda assim vai ter um produto muito potente, e o resultado do rosto, né, das mulheres que usam é tão incrível que elas ficam com autoestima alta, elas começam a receber elogios da pele, né? Então, tem uma cliente que ela usa e que a própria dermatologista perguntou o que ela estava usando no rosto, porque achou que estava maravilhoso. O Rose também, que é um outro óleo poderosíssimo, né? Além dele ter uma vibração energética muito alta, é um dos mais altos, ele vai trabalhar questões de luto, vermelhidão da pele, ovulação irregular, e também trabalha questões de fertilidade. E aí eu trouxe também o Yarupon,
que é aquela loção de corpo, maravilhosa para questões de varizes, palpitações, hemorroidas. Então, ela também vai dar uma firmeza assim, para a pele, né, da perna e do braço. Vale muito a pena também o Yaropom. Algumas formas, né, da gente usar os óleos essenciais. Então, assim, nós mulheres podemos usar num colar difusor, no próprio difusor, em uma almofada aromática ou né, num tecido que esteja num sofá, numa colcha, né? A gente pode usar a nossa criatividade, tá, gente? Tem uma pessoa que eu conheço que ela colocou um algodão na saída do ar-condicionado do carro dela, ou na saída do ar-condicionado de casa, né? Então, você pode, né, usar da sua criatividade e depois compartilhar com a gente também, que a gente adora essas dicas. O Rolon, né, que é algo que a gente pode preparar em casa, né? Esses rolons, eles estão à venda geralmente em lojas, né, de casa de essências ou em lojas de acessórios de aromaterapia. Você também encontra, e aí você pode preparar, né, as suas sinergias, os seus blends, as suas misturas para utilizar. Os sprays corporais e spray também de ambiente, que são ótimas estratégias. Para quem não tem um difusor, ou para quem não gosta do difusor, ou para, por exemplo, dentro do carro, eu tenho um spray que eu deixo para dentro do carro, e às vezes eu boto lá no carro, acho uma delícia. Então, né, a gente pode fazer também. E creme corporal. Eu até coloquei esse da doTERRA, eu gosto bastante desse creme para fazer essas massagens abdominais, ele é neutro, né, então a gente pode misturar o óleo essencial já direto nele. E a gente também tem uma manteiga que é muito boa, ela é bem hidratante também, é uma ótima opção para a gente, como veículo, né, de fazer as misturas dos óleos essenciais. Obrigada, queria agradecer, André, né, por essa oportunidade. Trouxe aqui só mesmo alguns livros, né, que a gente sempre consulta. Deixei aqui os meus contatos para quem quiser conversar comigo, precisar de alguma, né, dica ou quiser trocar. E é isso, assim, agradecer, saber, assim, né, que como é bom a gente poder encontrar um espaço com pessoas e a gente poder trocar. Vocês viram aí que a questão da atividade física é importante, e como ela é importante. André, eu tenho uma plataforma de atividade física no estilo Netflix. Então, eu vou compartilhar com vocês aqui rapidinho, só para vocês entenderem o que é que isso está se transformando. E, assim, a plataforma é um espaço onde eu, né, posso, para os meus alunos, compartilhar treinos personalizados para eles. É um serviço que eu presto, né, para pessoas que não têm tempo, pessoas que não têm, digamos assim, condição financeira de pagar um personal, né? Não é todo mundo que pode isso. Então, eu criei essa plataforma para facilitar o acesso à atividade física, à prática de atividade física, só que ela não é só isso. Eu também estou criando um espaço de terapias integrativas, onde lá tem todas essas aulas, eu estou subindo lá para a plataforma. Então, todo mundo que tiver fazendo atividade física, né, também vai ter a oportunidade de não só fazer atividade física, mas de aprender outros conteúdos, como esse da Paty, né, ou de outros profissionais que eu já trouxe também aqui para dar alguma aula, alguma palestra sobre algum assunto específico. Tá? Então, aí, vocês acessarem o link ou o QR Code que eu vou enviar para vocês, vocês vão ter acesso a essa plataforma durante 7 dias gratuitamente, tá? Então, vocês vão acessar essa parte aqui, ó, Flix, tá? Meu app Flix. Clicando lá, vai aparecer realmente a plataforma. É estilo Netflix mesmo, tá? E aqui tem uma parte bem especial, que é voltada 100% para as mulheres. Então, aqui, ó, exercícios para quem aí tem diástase, né? Exercícios hipopressivos, né? Para barriga negativa, uma coisa que interessa muito aí para a mulherada, né? Alimentação saudável, específico, com objetivos específicos. Tem para quem tem filhos aí, tá? Tem atividades aqui. Então, cada programa desses aqui tem várias aulas, tá, gente? São mais, em média, são 10, 12 aulas por cada programa desse. Então, é tipo assim, um seriado da Netflix só para a sua saúde, entendeu? É tipo isso, né? E aqui já subi algumas aulas, né? Tem uma aula minha aqui sobre o controle e tratamento da dor com os óleos essenciais. Tem a aula da Mel, nutricionista comportamental. Eu vou subir a aula da semana passada, né? Sobre tratamento capilar. Vou colocar aqui, tá? E a aula da Paty também está sendo gravada, vou editar, colocar aqui também. Enfim, tem vários outros programas de exercício aqui, são treinos de 20, 30 minutos que qualquer pessoa pode fazer no conforto da sua casa, né? E aí, quem tiver interesse, vai fazer o seguinte, ó, bem facinho também, tá? Eu gerei um QR Code para ficar mais fácil, aí você pode dar um print na tela, né? Ou, se você preferir qualquer coisa, a Duda tem o meu contato, a Paty tem o meu contato, a maioria das pessoas tem, eu mando o link para você, para ter esse acesso gratuito, é só preencher um cadastro lá, porque você vai ter um login, uma senha, para entrar na plataforma, né? E ter acesso a tudo isso aí que eu mostrei para você. Pronto.
tá? Basta escanear aí o QR Code, apontar sua câmera para o QR Code, que você vai ser direcionado para um link, vai ter um link onde você vai preencher um cadastro, né? Nesse cadastro é seu nome, só esses dados assim bem simples, é bem rápido. E aí, na mesma hora, vai ter o link lá para você entrar na plataforma. Não precisa baixar aplicativo para o seu celular, nada disso. Qualquer dúvida, gente, pode falar comigo, é só me mandar uma mensagem lá que eu respondo, tá? Fiquem à vontade.